Shutterstock Music. Fala, meu caro aluno, professor Sérgio Araújo com vocês aqui mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Posologia, o canal que se propõe a trazer a farmacologia de forma contextualizada. Muitas vezes a gente olha para a farmacologia e diz: nossa, é muito difícil, nossa, eu nunca vou aprender. Isso acontece muitas vezes porque a gente vê a farmacologia de forma descontextualizada. A farmacologia, ela precisa fazer sentido no mundo real. Afinal de contas, se você é estudante da área da saúde, se você é profissional ou se você é paciente, o uso de medicamentos é no mundo real. Então você precisa entender aquele conhecimento, aquele conteúdo de forma contextualizada. E esse é o princípio do canal Posologia, trazer tudo de forma contextualizada com a vida real, trazer informações o mais detalhado possível, trazer informações que eu possa utilizar no meu cotidiano e que eu possa entender de forma pormenorizada o que de fato está acontecendo para que eu possa ajudar o paciente ou ajudar um colega também. Esse é o nosso propósito aqui no canal Posologia. E na aula de hoje, o que é que veremos? Bem, se você vem acompanhando o canal Posologia, você sabe que nós estamos fazendo algumas séries de aulas que têm relações entre elas. E nós estamos na série Aliviando a Dispepsia, uma série em 4 episódios. E esse é o último episódio da série Aliviando a Dispepsia, que se chama Aliviando a Doença do Refluxo Gastroesofágico. E vocês já podem ver aí que esse episódio vai ser dividido em 2 partes. E já gostaria de explicar por que alguns vídeos são divididos em 2 partes. Se você já acompanha o canal Posologia há algum tempo, você sabe que as aulas elas são bem detalhadas, elas entram num nível de aprofundamento imenso para que você, aluno, possa entender de forma muito completa o que significa cada uma das informações. Só que, quando a gente faz uma aula de forma muito detalhada, uma aula de forma muito aprofundada, com muitas informações, depois de um certo tempo fica muito difícil a gente continuar aprendendo como estávamos aprendendo no começo da aula. Por isso, eu achei por bem dividir algumas aulas em parte 1 e parte 2, para que você possa, numa semana, absorver tudo aquilo referente à parte 1 e na semana seguinte, aí sim, você vem para a parte 2 e complementa o assunto daquela aula. Eu espero que vocês gostem do episódio número 4, Aliviando a Doença do Refluxo Gastroesofágico, parte 1. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo, sou fundador aqui do canal Posologia, sou graduado em farmácia pela UFRN, com mestrado, com doutorado em biologia celular e molecular. Esse é o meu currículo, mas nada disso é importante nesse momento, a não ser os meus contatos. Eu quero que você entenda, caro aluno, que se você assiste um vídeo e por trás não tem um professor que lhe ajude, não tem um professor que possa tirar suas dúvidas, não tem um professor que possa interagir, dificilmente você vai ver valor nesse vídeo. Eu quero que você entenda que aqui você não tem apenas informações das minhas redes sociais e também do meu e-mail. Eu quero que você entenda que isso aqui é o canal aberto para que você, quando precisar, entre em contato comigo para tirar dúvidas. Entre em contato comigo para sugerir um novo tema para uma aula. Professor, estou encontrando muita dificuldade em entender determinado assunto. Você poderia gravar uma aula sobre esse assunto?
Se isso for a dúvida e a necessidade de outras pessoas também, sem dúvida alguma eu farei essa videoaula. Nessa tela nós temos também um QR Code que também é uma parte importante do canal Posologia. É a área de membros do canal, é a membresia do canal. Entrando para a área de membros, você vai ter alguns benefícios, como por exemplo, ter acesso a materiais, a vídeos, a aulas exclusivas. Inclusive, na data de publicação desse vídeo, o curso de antibiótico terapia ele é exclusividade dos membros do canal Posologia. Além disso, você vai entrar para uma comunidade que tem sede por aprender farmacologia. Uma comunidade que troca todos os dias informações. Uma comunidade onde todos os membros do canal podem ter acesso direto ao meu WhatsApp e trocar experiências e trocar informações diretamente comigo. Além do que você vai receber, você também vai ter a oportunidade de financiar o canal Posologia de modo a outras pessoas, assim como você, estar recebendo conteúdo gratuito. O conteúdo pago é apenas para aquelas pessoas que têm necessidade de dar um passo à frente. Mas para a grande maioria das pessoas, o conteúdo gratuito já é suficiente. E ele vai ser gratuito para sempre, desde que eu tenha condições de permanecer gravando esses vídeos. Mas quando você viu a thumbnail desse vídeo, quando você leu o título desse vídeo, você na verdade estava interessada era no conteúdo. E o que é que nós vamos ver na aula de hoje? 4 pontos importantes para a nossa aula de hoje. Eu costumo dividir a aula em 4 partes porque fica mais fácil de você acompanhar, fica mais fácil de você determinar qual é a fronteira daqueles conhecimentos e fica mais fácil de você localizar aquele conhecimento dentro do vídeo. Então, na primeira parte dessa aula, iremos falar sobre os procinéticos e o seu uso na doença do refluxo gastroesofágico. Quem assistiu o episódio 3, que também tem 2 partes, entendeu que a doença do refluxo gastroesofágico ela acontece por vários motivos, mas tem 2 que são principais. Um deles é quando há uma deficiência no esfíncter esofágico inferior que impede o seu funcionamento adequado e o conteúdo gástrico começa a refluir para dentro do esôfago. Mas o conteúdo gástrico refluindo para dentro do esôfago, isso é natural em todas as pessoas, mesmo naquelas que não desenvolvem a doença do refluxo gastroesofágico. Então tem uma segunda razão. E nessa segunda razão nós temos o peristaltismo esofágico e o peristaltismo gástrico. Às vezes, quem desenvolve a doença do refluxo gastroesofágico desenvolve porque o peristaltismo gástrico e o peristaltismo esofágico estão deficientes. E é aí onde entra os procinéticos. Os procinéticos, como o próprio nome diz, eles vão aumentar, eles vão acelerar, eles vão reativar os movimentos peristálticos. Eles vão fazer com que o esôfago faça com que o alimento siga o seu trânsito natural, de cima para baixo. Eles irão fazer com que o estômago esvazie o seu conteúdo para o intestino e não fique cheio o suficiente para que aquele conteúdo reflua para o esôfago. É isso que os procinéticos vão fazer, a gente vai ver que eles têm um papel bem importante no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Ponto número 2. Qual o papel e as limitações dos antagonistas dos receptores H2 da histamina? Nós vimos também no episódio 3, onde a gente falou da doença, dos aspectos relacionados aos fatores de risco, que um dos estímulos importantes para a acidez é a histamina. Então, a histamina ele consegue estimular a célula parental a produzir ácido, mas a célula parental não recebe apenas estímulo histaminérgico. Por essa razão, nós temos que existe um papel importante dos antagonistas H2 da histamina, porque um dos estímulos
estará bloqueado, mas ao mesmo tempo existem limitações. Qual é o papel, onde a gente vai usar os antagonistas H2 e quais são suas limitações? É isso que a gente vai ver no ponto 2. A parte 3 da nossa aula, proteção extra é sempre bem-vinda com os gastroprotetores. Nós vimos que o esôfago ele possui uma limitada proteção contra o ácido. Apesar disso, o ácido está constantemente agredindo o esôfago em algum grau. Por essa razão, se por acaso o ácido estiver agredindo a mucosa esofágica a ponto de causar lesão, talvez seja necessário utilizar um gastroprotetor. E o nome gastroprotetor, ele protege não apenas a mucosa gástrica, mas protege também a mucosa esofágica. A gente vai ver que existem mecanismos diferentes, mas que são complementares à ação dos gastroprotetores para a doença do refluxo gastroesofágico. E no ponto 4, o que é que nós veremos? Vamos responder essa pergunta. Faz diferença usar o IBP continuamente ou sob demanda? E vou acrescentar essa pergunta aqui. Faz diferença utilizar o IBP sozinho ou associado ao antagonista H2 da histamina? Iremos responder essa pergunta mais para o final da aula. Vamos iniciar a primeira parte com o caso clínico 4, que foi o que nós finalizamos no episódio 3. E o caso clínico 4 diz o seguinte: LF apresenta sintomas frequentes e graves. Essas duas palavrinhas fazem muita diferença nesse caso clínico. Os sintomas que a paciente tem são frequentes e graves. São sintomas da doença do refluxo gastroesofágico, como a gente viu lá no episódio 3. Se você não assistiu esse episódio, dá uma pausa nesse episódio 4, volta lá, assiste o 3, que eu tenho certeza que você vai absorver mais e vai aprender muito mais com o episódio 4. Mas no episódio 3, nós vimos que se um paciente tem sintomas muito frequentes, a gente até estabeleceu uma frequência mensal, semanal, diária. Se esses sintomas são frequentes, se esses sintomas são graves, se o paciente apresenta alguns sintomas relacionados ao agravamento da doença do refluxo gastroesofágico ou até apresenta sintomas extraesofágicos, esse paciente ele pode estar desenvolvendo uma doença do refluxo gastroesofágico em um nível de gravidade que pode ser preocupante. Continuando a leitura, diz o seguinte: apesar de ainda estar usando ranitidina 20 mg via oral 2 vezes ao dia. E nós vimos na aula passada que, a depender da gravidade, a ranitidina, que é um antagonista H2 da histamina, pode não ser completamente adequado. Pode ser que ela precise, por exemplo, do inibidor da bomba de prótons. A gente viu isso no algoritmo na aula passada. Dessa forma, o paciente que apresenta sintomas frequentes e graves pode estar fazendo uma terapêutica não resolutiva. Vejam só, os sinais de alerta foram o ponto-chave para que a paciente fosse submetida a uma endoscopia digestiva alta. Nós vimos na aula passada que existem sinais de alerta, sinais de gravidade, sinais que nos dizem: esse paciente precisa de um tratamento intensivo. Esse paciente apresentou sinais de alerta. Por essa razão, ele fez endoscopia digestiva alta. E esse exame, endoscopia digestiva alta, ela revelou esofagite moderada, grau C na classificação de Los Angeles. Nós vimos isso no episódio 3 também. A classificação de Los Angeles, ela diz qual é a gravidade da doença do refluxo gastroesofágico. Se aquela esofagite é acompanhada de poucas lesões ou muitas lesões, se aquela esofagite é acompanhada de lesões abrangentes ou restritas,
Isso vai classificar a doença como A, B, C ou D. Essa paciente apresenta um grau C, uma esofagite moderada. Ela precisa de tratamento urgente. Mas, na endoscopia, nenhuma evidência de metaplasia de Barré foi encontrada. A metaplasia de Barré é uma complicação da doença do refluxo gastroesofágico. A gente precisa entender que o tratamento tem que ser o mais precoce possível para evitar as complicações. Os sintomas precisam ser evitados? Com certeza. Mas as complicações, é como o próprio nome diz, deixa a situação pior. Por isso, a gente precisa tratar o mais precocemente possível. A pergunta é: quais opções terapêuticas existem para paciente LF? E é isso que a gente vai abordar na nossa aula de hoje. E nós finalizamos o episódio 3 falando de antiácidos. Mas antes da gente falar de cada tratamento especificamente, eu gostaria de abordar as estratégias terapêuticas. Então nós entendemos na aula passada, onde falamos sobre a doença do refluxo gastroesofágico, que a doença do refluxo gastroesofágico acontece por algumas razões importantes. Uma delas é que o alimento ele tende a seguir nesse sentido, do esôfago para o estômago e do estômago para o intestino. Por alguma razão, o alimento ele pode ficar mais tempo no esôfago ou ele pode ficar mais tempo no estômago. E se ele fica mais tempo no estômago, ele tende a refluir. Isso é o que nós não queremos. Isso muitas vezes acontece por duas razões bem simples. Ou porque o esôfago não está com peristaltismo adequado para enviar os alimentos para o estômago, ou porque o estômago também não está com peristaltismo adequado para enviar os alimentos para o intestino. Ou seja, existe uma deficiência na eliminação esofágica, existe uma deficiência no esvaziamento gástrico. E vejam que existem dois princípios ativos que podem melhorar essa função. Beta-Necol pode aumentar a eliminação esofágica. Ou seja, se o alimento chegar até o esôfago, o beta-Necol vai acelerar a volta desse alimento do esôfago para o estômago. Se o alimento ficar muito tempo parado no estômago e tiver chances de refluir, a metoclopramida vai acelerar o trânsito gástrico a ponto de levar o alimento do estômago para o intestino. Então, nós temos dois princípios ativos que vão acelerar os movimentos peristálticos do esôfago ou do estômago. Nós vimos que uma outra razão importante também para a doença do refluxo gastroesofágico se refere ao esfíncter esofágico inferior. Quando o esfíncter esofágico inferior ele não tem pressão suficiente, o alimento, mesmo que o estômago não esteja cheio, o alimento ele tende a refluir, porque é exatamente o esfíncter esofágico inferior quem vai segurar o alimento dentro do estômago quando ele passa do esôfago para o estômago. E nós temos que beta-Necol e metoclopramida, eles vão aumentar a pressão do esfíncter esofágico inferior. E olha que maravilha! Beta-Necol acelera os movimentos peristálticos do esôfago e aumenta a pressão do esfíncter esofágico inferior. O alimento passa para o estômago e, ao mesmo tempo, tem mais dificuldade de voltar ao esôfago. Já a metoclopramida acelera os movimentos peristálticos do estômago, o esvaziamento gástrico, e ao mesmo tempo também aumenta a pressão do esfíncter esofágico inferior, impedindo que quando o estômago estiver cheio, esse alimento retorne para o esôfago. Eles são dois em um, movimentos peristálticos e também aumentam a pressão do esfíncter esofágico inferior. Essa é uma das estratégias.
Uma outra estratégia importante é o quê? É a resistência da mucosa esofágica. Nós vimos no episódio 3 que, ao contrário do estômago, que é altamente protegido contra a acidez, o esôfago não é. A primeira parte, ali onde fica muito próximo, a fronteira entre o esôfago e o estômago, até tem uma certa proteção. Mas o restante do esôfago, não. Então, quando a acidez chega às partes mais altas do esôfago, ele agride mesmo. Então, uma outra estratégia também é a resistência, aumentar a resistência da mucosa esofágica, utilizando ácido algínico e usando também sucralfato. São os gastroprotetores. E uma quarta estratégia, também bastante utilizada, é inibir ou neutralizar o ácido gástrico, o ácido clorídrico. Nós vimos que antiácidos podem ser úteis para isso. Os antagonistas dos receptores H2, como cimetidina, famotidina, ranitidina, nizatidina, também podem fazer isso. E os inibidores da bomba de prótons, como o deslanzoprazol, como o omeprazol, como o lanzoprazol, também podem fazer isso. Só que eles fazem de forma diferente. Enquanto que os antiácidos, eles agem de forma aguda, diminuindo a acidez muito rapidamente, eles não promovem essa neutralização por muito tempo, eles são muito fugazes. Eles diminuem a acidez, mas muito rapidamente essa acidez ela retorna aos valores normais. Já os antagonistas dos receptores da histamina, eles já não agem tão rapidamente assim, mas eles duram por mais tempo do que os antiácidos. Qual é o problema dos antagonistas dos receptores da histamina? A eficiência na diminuição da acidez, ela é limitada, ela é parcial, ela consegue diminuir a acidez, mas não na sua potencialidade máxima. E os inibidores da bomba de prótons? Os inibidores da bomba de prótons também não agem rapidamente. Os inibidores da bomba de prótons, eles agem por mais tempo. E os inibidores da bomba de prótons, eles conseguem diminuir a acidez em um nível muito alto, ou seja, a sua eficiência terapêutica é muito alta. Então nós podemos ver que todos conseguem neutralizar a acidez, mas neutralizam com perspectivas diferentes. Então, entendendo essas estratégias, nós podemos entender qual é o papel de cada fármaco no controle dos sintomas da doença do refluxo gastroesofágico. Agora nós vamos ver cada uma das moléculas, quais são as limitações e o que é que elas podem trazer de benefícios para o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Iremos falar de antiácidos, procinéticos, antagonistas H2 e também os gastroprotetores. Mas antes, deixa eu pedir para você se inscrever no canal Posologia. O que você viu até agora talvez seja 10% do que está por vir. Então, só por isso, eu já imagino que você já tem ideia do que você vai encontrar pela frente. Por isso, se você avalia que o conteúdo que eu trouxe para você até agora já fez sentido, já aproveita e já se inscreve no canal, também compartilha com todas as pessoas que você também imagina que esse conteúdo vai ser relevante. Agora vamos voltar para a aula para entendermos qual o papel de cada um desses medicamentos no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Bem, nós vimos que esse paciente, ele já iniciou o tratamento com antiácido, a gente viu isso no episódio 3. E a gente viu que o antiácido, de fato, não é adequado para o atual estágio de saúde da doença do refluxo gastroesofágico desse paciente. Então, o antiácido a gente pode eliminar das possibilidades. Se você quer saber mais sobre antiácido, eu falei no episódio 3. Lá nós fizemos toda a abordagem do tratamento de antiácido para a doença do refluxo gastroesofágico, quais são os prós, quais são os contras, vantagens, desvantagens e quais as limitações. Então, nessa aula iremos falar sobre procinéticos, antagonistas H2 e também os gastroprotetores. Iniciando com os procinéticos. Como nós vimos
entendemos até agora, o que os procinéticos vão fazer? Eles vão aumentar o que? A motilidade do esôfago. Do esôfago e também do estômago. Ele vai aumentar o esvaziamento gástrico e vai aumentar a motilidade do esôfago, a fim de que o alimento ácido que chega até as paredes da mucosa esofágica, muito rapidamente eles consigam ir para o estômago e posteriormente para o intestino. É isso que os procinéticos vão fazer. E é isso que nós estamos vendo aqui na imagem. Eles vão ser úteis quando os movimentos peristálticos do esôfago, do estômago, eles estão comprometidos. Mas eu queria aproveitar essa imagem para mostrar que existem outras estratégias também bastante úteis que podem ser usadas em associação com os procinéticos, como, por exemplo, quando o paciente tem uma hipersensibilidade visceral. Muita dor no estômago, por exemplo, causada por agressão, causada pela úlcera péptica que nós vimos no episódio 1 e 2. Esse paciente ele pode se beneficiar, por exemplo, do uso de antidepressivos. Esse paciente ele pode se beneficiar, por exemplo, pelo uso de pregabalina, que é um anticonvulsivante. Essa dor, essa sensibilidade visceral, ela será diminuída porque esses medicamentos, esses princípios ativos, eles vão aumentar a via descendente, que é uma via inibitória da dor, que é uma via que é responsável pela modulação da dor. Eu falei isso na série Aliviando a Dor. Se você não conhece, você quer saber mais sobre dor, vá lá e assista todos os episódios do Aliviando a Dor. Então, antidepressivos e anticonvulsivantes podem ser utilizados com essa finalidade. Vejam que quando o paciente ele tem retenção no estômago, nós temos também buspirona, que é um antidepressivo, que pode ser útil também nessa distensão. A distensão também causa dor. O paciente pode utilizar buspirona justamente para diminuir essa sensação de distensibilidade do estômago. E se o paciente tem a doença do refluxo gastroesofágico associada a um processo inflamatório resultante de eosinofilia duodenal, por exemplo, aí nós temos uma indicação excelente para antagonistas H2 da histamina. Então, os antagonistas H2 da histamina não são úteis apenas para diminuir a acidez, eles são úteis também para diminuir o processo inflamatório resultante dessa célula aqui do eosinófilo. Vai diminuir a atividade eosinofílica a ponto de melhorar o processo inflamatório. Então, nós podemos ver aqui que não apenas o aumento do peristaltismo gastrointestinal vai ser útil no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico, como nós temos medicamentos e tratamentos adjuvantes que vão ajudar nessa estratégia farmacológica. Então, os procinéticos eles vão aumentar a motilidade do esôfago. É isso que eles vão fazer. Mas eles vão fazer como? Nós podemos visualizar aqui por essa imagem, nessa imagem a gente pode ver uma fibra muscular lisa do trato gastrointestinal que vai se contrair quando houver movimento peristáltico. Para haver movimento peristáltico, a fibra tem que se contrair, depois ela tem que se relaxar. Contrair e relaxar. E vejam que essa fibra muscular lisa ela é inervada por um neurônio chamado de neurônio motor. Neurônio colinérgico, uma fibra parasimpática, uma fibra colinérgica que produz acetilcolina, que age em receptores muscarínicos nessa fibra lisa, nessa fibra muscular. Quando a acetilcolina se conecta com o receptor muscarínico, a fibra se contrai, o movimento peristáltico acontece. Mas nós podemos ver também que esse neurônio motor, ele tem uma chave liga-desliga. Quem liga o neurônio motor é uma outra via colinérgica. Quem desliga o neurônio motor é um neurônio dopaminérgico. Essa via colinérgica é por onde o neurônio motor é ligado. E ela é ligada por quê? Porque se é uma via colinérgica, ela vai produzir acetilcolina, que é estimulante do neurônio motor.
Sempre que essa via colinérgica é ativada, ela produz acetilcolina, que se liga no segundo neurônio, que é o neurônio motor, que vai ser ativado, ou seja, a acetilcolina ela é um agonista que vai ativar o neurônio motor, que lá na ponta produz novamente acetilcolina, que vai promover a contração da fibra muscular lisa e o peristaltismo intestinal vai acontecer. Então vejam que são dois neurônios colinérgicos. O primeiro, pré-sináptico, produz acetilcolina, que vai ativar o segundo, que é o neurônio motor, que também produz acetilcolina para agir na fibra muscular lisa. Só que esse primeiro neurônio, ele recebe um estímulo serotoninérgico. Então, significa que o aumento de serotonina pode promover a ativação colinérgica e, consequentemente, aumentar o peristaltismo intestinal. Mas, além da serotonina, ou seja, a gente tem um papel importante aqui dos antidepressivos que aumentam a serotonina, além da serotonina, nós temos também os agonistas serotoninérgicos, e eles são cisaprida e metoclopramida. Cisaprida e metoclopramida são agonistas serotoninérgicos que vão ativar o primeiro neurônio e lá na ponta aumentar os níveis de acetilcolina, que vai promover a contração do músculo liso do intestino, aumentando o peristaltismo intestinal. Essa é a via que liga, é a via que aumenta o peristaltismo intestinal. Mas nós temos também uma via que diminui o peristaltismo intestinal. E essa via que diminui o peristaltismo intestinal depende de quê? De dopamina. Dopamina, quando aumenta no trato gastrointestinal, age em receptores D2, que são receptores inibitórios, e como o próprio nome diz, receptores inibitórios vai diminuir a atividade do neurônio motor. Quanto mais dopamina, menor atividade do neurônio motor. Aqui nós temos uma fibra que é dopaminérgica, que vai fazer justamente esse papel. Produzir dopamina para diminuir a atividade motora, consequentemente, em vez de contração, nós temos o relaxamento. E aí a fibra muscular relaxada, ela não promove os movimentos peristálticos. Se nós temos uma via que vai ativar a contração muscular e outra que vai diminuir, a gente viu que cisaprida e metoclopramida vão ativar. A gente precisa inibir essa via inibitória. Ou seja, nós precisamos de antagonistas que vão bloquear receptores dopaminérgicos D2. E quem são esses? Mais uma vez a metoclopramida e agora nós temos a domperidona. Metoclopramida tem duas funções, antagonista D2 e agonista serotoninérgico 5-HT4. Enquanto que domperidona ele bloqueia D2 e cisaprida ele ativa serotonina, ele ativa receptores serotoninérgicos 5-HT4. Então, dessa forma, nós temos o modo de ação dos procinéticos. E como eles devem ser usados? Aqui nós temos um algoritmo que reflete a dispepsia funcional, que pode ou não estar associada à presença de H. pylori. Claro, se existir H. pylori, ele precisa ser erradicado. E nós vimos no segundo episódio que a erradicação do H. pylori depende de antibióticos. Então, se houver H. pylori presente, precisamos usar antibióticos. Mas se não tiver presente, a gente pode passar para o segundo ponto. E no segundo ponto, a gente vai precisar determinar se essa dispepsia é uma síndrome de angústia pós-prandial. E o que é uma síndrome de angústia pós-prandial? É uma síndrome que diminui o peristaltismo do trato gastrointestinal. Então, se o paciente tem uma dispepsia relacionada à diminuição do peristaltismo gastrointestinal, ou seja, o ácido que chega até o esôfago, ele tem dificuldade de ser eliminado, o clearance esofágico, ele é ineficiente, primeira opção de tratamento vai ser drogas procinéticas. É a domperidona,
é a metoclopramida, dentre outras drogas procinéticas. Se os fármacos procinéticos não resolverem os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico, nós temos uma segunda opção, que são os fármacos que promovem um relaxamento da região fúndica do estômago. Vão promover o relaxamento da região fúndica do estômago. E por que isso é importante? Porque, como nós vimos na aula sobre úlcera péptica, algumas pessoas têm um acúmulo muito grande da acidez, uma região que se chama bolsa ácida, que vai facilitar a saída desse conteúdo ácido para o esôfago. Se nós tivermos fármacos que vão promover o relaxamento dessa região fúndica, muito mais facilmente esse conteúdo não vai voltar para o esôfago. E quais são esses fármacos? Nós temos aqui a cotiamida, a buspirona, a tandospirona e outros agonistas HT1A. Todos eles vão promover o relaxamento da região fúndica do estômago, facilitando a descida do conteúdo ácido até o intestino. Essa seria a segunda opção. E se mesmo assim o paciente permanecer com sintomas da doença do refluxo gastroesofágico, nós temos uma terceira opção, que são neuromoduladores centrais. Fármacos que vão agir a nível do sistema nervoso central para aumentar o peristaltismo do trato gastrointestinal. E aí nós temos a mirtazapina como o seu único representante. Mas se o paciente que tem dispepsia funcional não está do lado da síndrome da angústia pós-prandial, ou seja, diminuição do peristaltismo intestinal, está do lado da produção exagerada de ácido, ou seja, síndrome da dor epigástrica, nós temos que adotar uma outra estratégia. E essa outra estratégia envolve, em primeiro lugar, utilizar drogas para suprimir a acidez. Se o problema é o exagero na produção do ácido, a gente precisa suprimir a acidez com omeprazol, com lansoprazol e com todos os IBPs como primeira opção e como segunda opção a ranitidina e outros antagonistas dos receptores da histamina H2. A segunda opção para a síndrome da dor epigástrica são os fármacos antidepressivos tricíclicos, que, como nós vimos, não irão alterar nem o peristaltismo do trato gastrointestinal, nem irão reduzir a acidez, mas irão reduzir especificamente a dor, a hipersensibilidade gástrica em virtude da lesão produzida pelo ácido. É claro que sempre existe a possibilidade de esses tratamentos serem refratários. E se forem refratários, a possibilidade que nós temos é de terapias psicológicas, psicoterapia ou terapias experimentais. Então, o paciente ele passa por esse crivo de tratamento farmacológico. Se não funcionar, se mesmo assim o paciente continuar a ter sintomas da doença do refluxo gastroesofágico, a psicoterapia é o mais conveniente para esse paciente. Quais são os principais fármacos procinéticos e quais são as vantagens e desvantagens de utilizar eles? Vamos falar basicamente dos dois principais, a metoclopramida e a domperidona. Mas é claro que, se você quiser mais informações, aproveita, pausa o vídeo, faz um print, que você vai ter todas as informações para você consultar também. Mas a metoclopramida, como nós vimos, ela tem uma ação dupla. É um agonista serotoninérgico, 5-HT4, e também é um antagonista dopaminérgico. Ou seja, ela aumenta a atividade da via da serotonina e diminui a atividade da via da dopamina. Muito utilizado quando o paciente tem náusea, quando o paciente tem plenitude pós-prandial. Todos esses sintomas são sintomas que são indicados para tratamento com metoclopramida, que vai acelerar o peristaltismo do trato gastrointestinal. Quais são as vantagens? É exatamente aumentar a motilidade gastrointestinal. Quais são as desvantagens? Ao alterar a dopamina, ao agir na via dopaminérgica,
há uma possibilidade de efeitos extrapiramidais, como, por exemplo, desordem de movimento, discinesia e hiperprolactinemia. Tudo isso está relacionado com vias dopaminérgicas. Essa é a principal desvantagem de usar a metoclopramida. E a domperidona? Bem, a domperidona age nas vias dopaminérgicas, antagonizando as vias dopaminérgicas. Os sintomas alvos principal da domperidona é principalmente náusea. O paciente que está nauseado tem sintomas da doença do refluxo gastroesofágico, causado principalmente pelo surgimento das náuseas ou a ânsia do vômito, pode ser melhor tratado utilizando domperidona. Quais são as vantagens? Efeitos extrapiramidais são menos frequentes comparados à metoclopramida, por exemplo. E quais são os principais efeitos adversos? É o prolongamento do intervalo QT. O paciente que utiliza domperidona pode ter um prolongamento do intervalo QT e pode ter uma arritmia cardíaca. Os demais procinéticos eu vou deixar aqui para que vocês possam pesquisar e utilizar a informação caso seja necessária. Aqui nós temos um gráfico mostrando o uso do procinético e comparado aos IBPs e também aos antagonistas dos receptores da histamina. Nós podemos ver, por exemplo, que associar o IBP com procinético traz mais vantagens do que utilizar apenas o IBP. Esse gráfico nós estamos mostrando o quê? O percentual de remissão dos sintomas da doença do refluxo gastroesofágico em função do tempo em meses. Um comparativo, um segmento aí de 12 meses. Comparando IBP sozinho com IBP mais procinético, nós podemos ver que existe uma diferença ao final. Mas no começo, tanto o IBP sozinho como associado ao procinético consegue reverter os sinais da doença do refluxo gastroesofágico até mais ou menos aqui, onde completa 4 meses. Então, por 4 meses, IBP e IBP mais procinético são rigorosamente iguais. Depois dos 4 meses, aí sim, acelerar o peristaltismo do trato gastrointestinal vai dar um auxílio tremendo ao uso dos IBPs. Da mesma forma como bloqueadores H2 e associação de bloqueadores H2 com o procinético. O procinético também vai ajudar e, como nós podemos ver, ainda mais do que ajuda o IBP quando nós associamos com bloqueadores H2. Então, procinéticos dificilmente são usados sozinhos. Eles até são superiores aos bloqueadores H2 no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Mas o uso dele é muito restrito. Em virtude dessa restrição, na grande maioria das vezes, eles são utilizados associados como terapia adjuvante no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Quais são as restrições? Não são tão eficazes quanto outras opções, como IBP, por exemplo. E também estão associados a muitos efeitos adversos, como nós vimos no slide passado. São reservados para quem? Para pacientes que são refratários a outras opções de tratamento disponíveis. Essa é uma das indicações dos procinéticos, ou pacientes que têm esvaziamento gástrico retardado, a dispepsia funcional. Para esses pacientes, procinéticos são muito úteis e são indicados o seu uso. Bem, vistos procinéticos, vamos voltar agora para a segunda opção, para que nós possamos entender se os procinéticos, no caso do paciente, no caso clínico, ele deve ou não deve ser usado. Bem, o procinético, para o paciente, ele não tem uma refratariedade, porque não usou o IBP ainda. Também o paciente não tem dificuldades no peristaltismo gastrointestinal, então a gente pode dizer que os procinéticos, eles, para esse paciente especificamente, ele não é indicado. Então vamos aqui para os antagonistas H2. Os antagonistas H2, eles têm pouco resultado em elevar o pH durante as refeições. Por que isso acontece? Porque a célula parietal, aquela célula que produz o ácido, ela é muito ativa
ativa durante as refeições. O alimento ele vai estimular através da histamina, através da gastrina e através da acetilcolina. E quando nós utilizamos o antagonista H2, o único estímulo que nós bloqueamos é o da histamina. A célula parental continua a produzir ácido em algum nível através da acetilcolina e através da gastrina. Então, quando o paciente tem uma alimentação, esses estímulos continuam. A consequência disso é que os antagonistas H2 vão ser pouco eficientes nessas condições, como nós veremos mais adiante. O bloqueio estaminérgico ele vai ser muito bom para aumentar o pH durante a noite. Porque durante a noite, quando nós não nos alimentamos, esses estímulos eles inexistem, ou eles são muito mais reduzidos. Então, bloquear a histamina, aí sim, vai fazer muito sentido. Como nós podemos ver aqui, por exemplo, nesse gráfico, nós podemos ver a pH-metria do esôfago num período aproximadamente de 24 horas. Nós podemos ver que o pH vai de 8 até aproximadamente 4. Sempre que o gráfico descer abaixo de 6,5, significa um episódio de refluxo, ou seja, tudo que está aqui é considerado refluxo gastroesofágico. E esse exame é muito importante para entender qual a influência do alimento e em que momentos o paciente tem sintomas e se esses sintomas estão relacionados com os momentos de acidez esofágica. Aqui nós podemos ver, por exemplo, que durante as alimentações nós temos grandes picos descendentes da acidez, que variam de 7 até quase 4. Ou seja, a acidez é muito grande durante a alimentação. Durante os momentos de sono, à noite, também existe refluxo, existe o tempo todo. Mas nesse caso, os níveis de pH eles são mais moderados, chegando aí a no mínimo 5,5, variando de 7 a 5,5. Ou seja, olhando para esse gráfico, nós podemos ver que, claro, o paciente ele tem muitos momentos de refluxo depois da alimentação. Mas enquanto ele não está se alimentando, o pH dele fica sempre acima do nível 6,5. Não é um paciente que tem refluxo mais relacionado à alimentação. Mas quando nós olhamos o horário noturno, ele tem refluxo o tempo todo. Provavelmente relacionado ao posicionamento dele, talvez relacionado até a alguma alimentação antes de dormir, mas o fato é que o pH-metro mostra que o nível de acidez no esôfago ele é durante a noite inteira. Para esse paciente, o tratamento ele tem que levar isso em consideração. Ele não precisa aumentar o pH o tempo todo, mas durante a noite ele precisa com toda certeza. Então, já que a gente precisa controlar melhor o pH noturno, a gente precisa entender como os estudos eles demonstram o controle do pH noturno para inibidores da bomba de prótons e antagonistas H2 da histamina. Aqui nós temos um exemplo, que é o pantoprazol, 40 mg, administrado aqui às 8 horas da manhã. E que nós temos exatamente os momentos das refeições, variando de 8 horas da manhã até 4 horas da manhã, ou seja, aqui é o período da noite. É um momento em que a gente precisa que o pH esofágico ele esteja em níveis mais elevados, principalmente para o paciente que tem doença do refluxo gastroesofágico noturna. Esse gráfico ele mostra o resultado no primeiro dia, no 7º dia e no 28º dia. Para esse paciente, nós podemos ver, claro, comparado ao controle, que é essa linha azul escura, no primeiro dia o resultado ele não é tão bom assim, essa linha amarela, mas do 7º dia em diante, nós podemos ver que o resultado ele é comparável. Ele sempre está com níveis elevados de pH. Mas durante a noite, nós podemos ver que o nível do pH intragástrico do paciente ele é relativamente baixo.
Vamos agora comparar com a ranitidina. Ranitidina, 300 mg, administrado também às 8 horas da manhã, foi medido a média do pH intragástrico. Nós podemos visualizar que no primeiro dia, de fato, é o melhor resultado da ranitidina. E que a resposta, ela diminui com o tempo. Com 7 dias é menor, com 28 dias é pior ainda. Então, esse é um resultado importante. Mas nós podemos visualizar aqui que durante a noite é onde ele consegue os maiores resultados para aumentar o pH, que é onde a gente precisa. Então, nós podemos dizer que por esse resultado, o pH, o controle do pH gástrico para antagonistas de receptores da histamina é melhor durante a noite. Então, se o paciente não tiver refluxo durante o dia, claro, durante a alimentação ele pode até ter algum sintoma de refluxo, mas durante todo o dia o pH está controlado, os sintomas gastroesofágicos estão controlados e o problema, principalmente à noite, é para esse paciente onde os antagonistas de receptores da histamina vão ser adequados. Tudo bem? Analisando agora e comparando os IBPs com os antagonistas de receptores da histamina, claro que nós podemos ver que os IBPs, ao longo do tempo, eles são melhores. Mas não necessariamente eles são melhores o tempo todo. Aqui está mostrando o percentual de curados em função do tempo em semanas. Esse estudo ele levou em consideração 12 semanas. Então, durante as 12 semanas, nós tivemos sempre um percentual maior de pacientes que não tiveram sintomas de refluxo gastroesofágico com a continuidade do tratamento e os IBPs eles continuam sendo uma melhor alternativa. Mas os bloqueadores de receptores da histamina, eles têm um lugar importante, que é tratamento do refluxo gastroesofágico noturno. Nunca se esqueçam disso. Agora vamos entender um pouco sobre as características dos antagonistas dos receptores da histamina. Uma das características, aqui nós temos alguns representantes abaixo, a cimetidina, a ranitidina, a famotidina e a nizatidina. Uma característica importante que eu já imagino que vocês devem estar entendendo é que os antagonistas dos receptores da histamina, eles precisam se parecer com a histamina. Aqui nós temos uma parte da molécula que é muito semelhante à histamina. E aqui nós temos as partes análogas dos antagonistas da histamina que se ligam no receptor histaminérgico H2. É por essa razão que eles se ligam no receptor histaminérgico e bloqueiam a possibilidade da histamina se ligar também nesse mesmo receptor. Mas é claro que as estruturas, elas são diferentes. E essas estruturas diferentes apresentam características farmacocinéticas e também farmacodinâmicas diferentes. Vamos analisar as farmacocinéticas comparando a biodisponibilidade. Comparando a biodisponibilidade, nós temos que a cimetidina e a nizatidina são os que apresentam o maior percentual de biodisponibilidade. Ranitidina e famotidina, vejam que apresentam de 40% a 50% biodisponível. E a gente precisa levar isso em consideração. Porque parte da dose vai ser perdida na própria administração. Comparando agora a administração em si. Todos eles são administrados por via oral. Mas cimetidina, ranitidina e famotidina também pode ser administrado por via intravenosa. A nizatidina não, apenas por via oral. Comparando agora o parâmetro meia-vida plasmática, cimetidina e ranitidina apresentam meias-vidas muito parecidas, 1,5 até 2,4 horas aproximadamente. Já famotidina, esse sim, apresenta uma meia-vida superior, e a nizatidina é o que apresenta a meia-vida mais baixa de todos os antagonistas dos receptores da histamina. Com relação à duração do efeito, claro, famotidina, por apresentar uma meia-vida maior, também vai apresentar uma maior duração do efeito. E essa pode ser uma característica importante para a terapêutica do paciente. Eu preciso do maior tempo de ação possível para que o paciente possa estar sob efeito medicamentoso por maior tempo possível. Já a cimetidina apresenta
a menor duração de efeito, e ranitidina e nizatidina apresentam um efeito intermediário aproximadamente de 8 horas. Mas talvez, de todas essas características que eu apresento nessa tabela, a mais importante de todas seja a ação no sistema P450. Nós vamos ver mais adiante que os antagonistas H2 eles são inibidores enzimáticos. Então, eles vão ter uma possibilidade muito grande de interação medicamentosa. E a cimetidina de todos eles é o que apresenta maior capacidade de interação por inibir o sistema P450. O que não acontece com a famotidina e também com a nizatidina. E acontece pouco com a ranitidina, mas acontece também. Então, do ponto de vista farmacocinético, a gente tem algumas características que podem ser levadas em consideração na decisão de qual antagonista utilizar para o paciente. Se vai ser a biodisponibilidade, nizatidina e cimetidina têm maiores possibilidades. Mas se o importante na escolha for duração do efeito e meia-vida, a famotidina apresenta essa característica melhor. Assim como a possibilidade de interação, nós temos a famotidina como um fármaco com menores possibilidades de interação medicamentosa. Isso do ponto de vista farmacocinético. E do ponto de vista farmacodinâmico, nós temos a potência, a referência vai ser a cimetidina, a ranitidina e a nizatidina apresentam potências parecidas, de 4 a 10 vezes superior à cimetidina, e a mais potente de todas é a famotidina, com 20 a 50 vezes a potência da cimetidina. Essa potência diz respeito à quantidade de moléculas capazes de bloquear receptores H2. E a quantidade de moléculas diz respeito à dose necessária para o efeito farmacológico acontecer. Ou seja, famotidina apresenta menor dose, porque também apresenta maior potência. 20 mg para inibição gástrica. E tem um asterisco nesse parâmetro. Inibição gástrica da secreção do ácido gástrico superior a 50% durante 10 horas seguidas. Esse é o parâmetro. 20 mg de famotidina é capaz de inibir 50% da atividade gástrica. Por que não inibe 100%? Porque existem outros estímulos, como eu já falei. E essa inibição ela precisa acontecer por pelo menos 10 horas. 20 mg para famotidina, 150 mg para ranitidina, assim como 150 mg para nizatidina, já que elas apresentam potências semelhantes, e de 400 a 800 mg de cimetidina, porque é a menos potente de todas. Em virtude disso, nós temos a dose necessária para diminuir essa acidez. É 800 mg para cimetidina, 300 mg para ranitidina, assim como para nizatidina, e para famotidina é 20 mg por dia. Vejam que é sempre o dobro, porque esses fármacos eles são administrados 2 vezes ao dia. Qual é o percentual de inibição ácida? Comparativamente, ranitidina e famotidina são os que conseguem inibir mais efetivamente a célula parietal. Conseguem inibir até 80% da acidez, mesmo tendo outros estímulos. Nizatidina e cimetidina conseguem inibir no máximo 70%. Como nós vimos, interação com o sistema P450, cimetidina e ranitidina tem essa possibilidade, e talvez, além da potência, o parâmetro mais importante dessa tabela seja justamente outras ações. A cimetidina apresenta múltiplas ações porque consegue se ligar em outros tecidos, em outros órgãos, como nós veremos. Ranitidina, famotidina, nizatidina, outras ações elas são mínimas. E quais são essas ações? Bem, todos os antagonistas dos receptores da histamina, eles podem causar diarreia, podem causar constipação, algum grau de cefaleia, algum grau de sonolência. A grande maioria das vezes, isso está relacionado com alteração da acidez gástrica. São efeitos gastrointestinais. Diarreia, constipação são efeitos gastrointestinais,
são relativamente frequentes. Mas outras reações são específicas para cimetidina, como, por exemplo, ginecomastia, pelo seu efeito estrogênico, galactorreia, por aumentar os níveis de prolactina, oligoespermia, é um efeito antiandrogênico da cimetidina, impotência sexual associado à redução da testosterona. Então vejam que aquilo que eu havia mostrado na tabela anterior de múltiplas ações da cimetidina se traduz em múltiplas reações adversas. Talvez esse, associado à potência, seja o critério mais usado para a seleção dos antagonistas dos receptores H2 da histamina. E todos eles podem causar redução da contagem de plaquetas. Além das reações adversas, outro ponto importante que a gente precisa também abordar são as interações medicamentosas. Como eu havia falado, os antagonistas H2 eles são inibidores do sistema P450. Não todos, principalmente cimetidina e um pouco a ranitidina. E o que é que eles podem fazer? Ao antagonizar o sistema P450, eles vão aumentar a concentração plasmática dos fármacos onde eles são usados juntos ou associados. Principalmente se esse segundo fármaco também for metabolizado pela mesma enzima que foi inibida pelo antagonista H2. Então, se o fármaco for, por exemplo, a varfarina, nós esperamos que o paciente esteja potencialmente exposto a uma hemorragia. Se o fármaco for a fenitoína, o paciente pode estar exposto a uma intoxicação do sistema nervoso central. Se o fármaco for a sulfonilureia, o hipoglicemiante sulfonilureia, essa glicemia pode baixar muito, porque inibindo o sistema P450, a sulfonilureia não vai ser metabolizada, os níveis vão aumentar, o paciente vai ter uma hipoglicemia. O mesmo vai acontecer com os tricíclicos, o paciente pode ter uma elevada sonolência. Então vejam que, claro, não são todos os antagonistas, principalmente a cimetidina, mas a cimetidina tem muitas restrições com relação às interações, com relação às reações adversas e tem uma baixa potência, por isso que a cimetidina é um antagonista da histamina bastante em desuso. Um dos mais utilizados é a ranitidina, mas a famotidina, por ter uma elevada potência e por ter outras características que se apresentam bastante vantajosas, também é bastante utilizada para tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. E para finalizarmos a nossa aula, vamos falar sobre os gastroprotetores. Como o próprio nome diz, são fármacos que vão proteger a mucosa esofágica, principalmente, da ação ácida. Nós temos aqui alguns exemplos. O sucralfato, que é um sal de sacarose complexado com hidróxido de alumínio. Então, é um açúcar. Nós podemos ver aqui, ó, uma sacarose complexada, onde tem R, é sulfato de hidróxido de alumínio. Nós podemos ver em diversas regiões da molécula essa complexação. E essa molécula, quando entra em contato com o ácido, ela se dissocia, gerando um íon negativo, o sulfato, e um íon positivo, o hidróxido de alumínio. Esses fragmentos positivos e negativos, eles se juntam, formando uma espécie de malha. Essa malha, ela vai se adsorver na região da lesão, protegendo essa região da acidez, já que na sua composição tem hidróxido de alumínio, ou seja, vai neutralizar a acidez. Então forma uma pasta viscosa ligada às úlceras e essa ligação ela permanece por aproximadamente 6 horas. Um outro gastroprotetor é o bismuto, que forma uma camada protetora que recobre as úlceras semelhante ao sucralfato. Só que essa pasta, além de proteger a mucosa, ela também estimula a liberação de prostaglandinas e também de muco, muito utilizada principalmente quando é uma úlcera gástrica. Então aqui nós temos uma ação muito boa no esôfago
aqui nós temos uma ação muito boa no estômago. Além disso, como nós vimos no episódio 2, onde nós falamos sobre o tratamento da úlcera gástrica, resultado da presença do Helicobacter pylori, o bismuto ele possui também uma atividade direta sobre o Helicobacter pylori. E uma terceira possibilidade é o alginato. O alginato ele reage com o ácido, formando um gel neutro. Ou seja, como os demais, ele vai neutralizar a acidez. Só que quando ele reage, quando ele neutraliza a acidez, ele forma um subproduto, que é o CO2, que permite que o gel flutue na superfície do conteúdo estomacal, formando uma espécie de barreira. Essa barreira flutuante impede o ácido de chegar até o esôfago. O que nós vimos até agora da doença do refluxo gastroesofágico é que o conteúdo gástrico é o que promove a entrada desse conteúdo no esôfago. O conteúdo gástrico, quando ele entra no esôfago, é que produz os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico. Então, se nós temos uma barreira que vai impedir que o conteúdo gástrico vá até o esôfago, nós temos uma forma bastante eficiente de impedir os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico, como mostra essa imagem. Nós temos aqui o alginato, formando essa espécie de espuma neutralizante. Claro, ela também está localizada nas paredes do esôfago, mas ela vai impedir que o conteúdo do estômago ele reflua acima, nas camadas acima do esôfago, causando agressão e lesão ao esôfago. Então, levando em consideração o paciente do nosso caso clínico, gastroprotetores são usados para casos leves da doença do refluxo gastroesofágico e também esofagite leve. O paciente até tem esofagite, mas uma esofagite moderada. Os gastroprotetores podem até ser utilizados juntamente com o inibidor da bomba de prótons, mas jamais devem ser utilizados sozinhos, porque sozinhos eles vão ser pouco eficientes. Uma opção razoável, então, seria o inibidor da bomba de prótons, pode ser, por exemplo, o lansoprazol, usado 30 mg diariamente, tomados de 30 a 60 minutos antes do café da manhã, por um período de pelo menos 8 semanas. LF também deve utilizar medidas não farmacológicas, como, por exemplo, parar de fumar, fazer abstinência de álcool. Também deve evitar refeições copiosas e elevar a cabeceira da cama, principalmente se ele tiver sintomas noturnos. Fazendo o tratamento farmacológico e não farmacológico, muito provavelmente o paciente vai se sentir melhor. Agora, voltando para o nosso caso clínico, os sintomas de LF desapareceram cerca de 2 semanas após iniciar a terapia com o inibidor da bomba de prótons, e ela está agora assintomática após 8 semanas, como foi previsto o tratamento. Ela então passou por uma endoscopia para reavaliação, revelou que o esôfago estava completamente cicatrizado. Seu médico, portanto, interrompeu o IBP, uma vez que a paciente não apresentava mais sintomas relacionados à doença do refluxo gastroesofágico. Agora, 2 semanas depois, ela está sentindo uma leve azia. Pergunta é, será que vai voltar tudo de novo? LF é candidato para uma terapia de manutenção de longo prazo, além das 8 semanas que ela já fez uso, ou a associação de IBP com antagonista de receptores de histamina poderia ser necessário? Essa é uma pergunta que nós responderemos na próxima parte, na segunda parte desse episódio, aliviando a doença do refluxo gastroesofágico. Queria muito agradecer vocês por terem continuado até o final. E se vocês quiserem baixar essa apresentação, como sempre, basta apontar o seu celular para esse QR Code, que ele vai direcionar vocês para a plataforma, onde vocês vão baixar não apenas essa aula, mas todas as aulas da série Aliviando. E se você quiser deixar a sua dúvida, coloque aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em respondê-la. Agradeço por você ter assistido essa aula até o final e até a parte 2, onde nós finalizaremos o episódio Aliviando a doença do refluxo gastroesofágico. Até lá!